Deus abençoe. Eu não sei quais dos irmãos estão aí, estão com as câmeras fechadas. Eu sou mais agitada, vocês viram, né? Gosto de conversar, gosto de ver, e agora a gente, assim, online, vira e mexe, eu vou estar cutucando vocês aí. Mas muito obrigada, Andréia. Bom, eu acho que já falaram um pouquinho ali, e eu gostaria já de deixar uma bem breve apresentação. Eu não sei se tem outras pessoas que vão assistir esse vídeo também, né, Andréia, que não estavam ali na igreja, que não acompanharam o início. Eu vou tentar dar uma introduzida no que a gente já falou, bem rápido, uma resumida, para a gente poder dar continuidade. Então, meu nome é Andréia, como a gente já falou, eu faço parte da Missão Caleb, faço parte de outros projetos missionários, e já há alguns anos tenho me dedicado à saúde mental, focando aí também nesse lado espiritual, e tenho entendido como um grande propósito para a minha vida levar paz, né? Sendo um instrumento de salvação nas mãos de Deus. E por isso estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dessa mensagem. É, Sou casada, um maridinho lindo, tenho 2 filhos também, que estão envolvidos na missão, e somos uma família que entendemos esse propósito e decidimos dedicar a nossa vida servindo, tá bom? É, Moro no Brasil atualmente, estou passando um tempo ali no Tennessee, nos Estados Unidos, em um colégio missionário, ajudando ali com os projetos, e agora estou aqui no Reino Unido também, podendo colaborar de alguma forma. Queridos, a Andréia, ela já fez a oração, e eu gostaria, nesse momento, então, de pedir para você, se você puder aí abrir a sua Bíblia, eu gostaria de ler contigo um verso bíblico. Deixa eu já compartilhar contigo aqui a minha tela, para a gente poder acompanhar juntos esses textos. Só um momento. Você me permite aí, Andréia, partilhar, por favor? Aí, beleza. Agora sim, nós vamos lá. Screen. Ok. Então, apertando coisa errada. Estão vendo aí a tela inteira? Sim? Ok. Então, o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar é esse, que está no livro de Isaías, né, 26, verso 3, que está falando para a gente a respeito dessa paz, né? Então, o texto ele fala: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confiará em ti. Em plenas épocas que nós estamos vivendo aí, né? Eu já estou modificando aqui os português. Viu, André? A gente começa a misturar um monte de idioma na cabeça e faz uma bagunça. Então, queridos, é, na época em que estamos vivendo, eu acredito muito que a saúde mental, ela tem uma grande relação com o tempo do fim. Em algum momento, quem sabe, a gente conversa um pouquinho a respeito dessa associação da saúde mental e o tempo do fim. Mas para o momento em que estamos vivendo da humanidade, ter paz é um desafio muito grande. E a gente tem percebido realmente um avanço muito grande em relação ao adoecimento mental. E aí a Bíblia ela traz para a gente várias promessas relacionadas a essa paz. E eu gosto bastante desse texto, então, que apenas quando nós estamos conectados, quando nossa mente está firme nas mãos do Senhor, quando nós começamos a ter um relacionamento de mais intimidade, de mais proximidade com o Senhor, é que nós podemos encontrar essa paz. Então, nós começamos falando aí um pouquinho no nosso antigo encontro, né, no nosso anterior encontro, a respeito da saúde mental, dos desafios da infância, como é importante esse período da vida que serve para nos estruturar, para melhorar a nossa convivência, não só com o outro, mas conosco mesmo. Quanto é importante a habilidade dos pais de compreender o que as crianças estão comunicando, o que elas estão sentindo, que a criança ela é imersa em diversos desafios na sua experiência desde o ventre, até mesmo ali durante as experiências gestacionais da mãe, as emoções da mãe que afetam esse bebê de certa maneira através do cordão umbilical, como esse bebê ele chega ao mundo e ele vai chegar em um lar ali, em um ambiente, e esse ambiente, ele dependendo de como ele é, a criança ela também pode ser afetada, né,
de uma maneira negativa. Então, a gente vai perceber que diversas experiências que o bebê ele vai tendo no decorrer da vida vai estruturando. Então, a infância ela serve para ser a nossa base, uma base para tudo. E Ellen White, uma escritora que a gente gosta bastante, vai falar para a gente que as impressões causadas no início da vida podem estar sepultadas, mas raras vezes serão removidas. E o que ela quer dizer, então? Quer dizer que todas essas impressões, todas as informações, os nossos aprendizados, que se estabelecem ali no início da vida, nessa base, nessa estrutura, eles estão, mesmo que nós não tenhamos memórias deles, eles estão armazenados. E aí nós começamos depois, já na adolescência, na fase adulta, a repetir muitos padrões, a praticar muitos aprendizados, a acreditar em muitas crenças e que muitas vezes a gente nem tem ideia que foi aprendido ou que foi geneticamente também passado, e entendendo que a infância como essa base, ela tem todo essa influência sobre quem nós somos e quem nos tornamos depois. Então, a infância é um período muito negligenciado. E o que a gente percebe? Não sei se vocês já se deram conta um pouco disso. A gente vai perceber que ali na Bíblia tem algumas histórias, né? A história de João Batista, é, aonde o anjo lhe aparece ali para sua mãe, deixando algumas descrições, algumas orientações do cuidado que ela deveria ter para que ele pudesse cumprir o propósito dele. A gente vai ter também, ali na história de Moisés, nós vamos ter na história do próprio Jesus, o quanto o inimigo, ele tenta afetar essas crianças, o quanto ele tenta destruir essas crianças. E o que eu vejo na nossa história é que justamente por essa base ser na infância, é um dos períodos mais negligenciados da história da humanidade, porque acredita-se que a criança ela não sabe nada, ela não entende o que está acontecendo, então se falam coisas na frente das crianças, se fazem coisas na frente das crianças, fazem coisas com as próprias crianças, porque acham que elas não estão sentindo, elas não estão percebendo, e isso tudo está dando base para elas sobre essas experiências da vida. Então, ainda hoje, Satanás ele vai acabar influenciando muito esse período, porque ele sabe que depois, quando nós nos desenvolvermos mais, na fase adulta, na fase jovem, adolescente, qualquer que seja, ele sabe que essa base, essa semente, ela começa a germinar ali, dependendo de como for esse solo, ela vai ou não resistir a situações, a vendavais, depois na fase adulta. E por isso ele investe tanto nesse período infantil ali do início. Então, nós falamos um pouquinho a respeito disso, né, dessas influências aí infantis e da importância que a criança ela tem e que muitas vezes não é percebido. A gente falou também que os traumas, eles não são apenas aquelas experiências que nós entendemos que são experiências grandes, mas qualquer experiência que a criança ela não tenha maturidade para gerenciar, qualquer experiência que a criança ela não tenha tido um suporte desses pais para poder gerenciar, isso pode se tornar um trauma, tá bom? Necessariamente não precisa ser algo grande. E o que está acontecendo, então, com a saúde mental, né? O que vai mostrar para a gente que pode influenciar nesse adoecimento? Porque a gente tem tantos índices altos aí de adoecimento. E eu recordo da história de muitas crianças, lembro de uma que o pai ele falou para mim que a filha ela tinha o dom de tirar ele do sério, que ela era muito agitada, que ela fazia muitas coisas erradas e que ela fazia isso somente para provocá-lo, para poder perturbá-lo. Lembro também de uma experiência que uma criança colocava a mãe constantemente de castigo. E a mãe ela vinha trazendo essa queixa, né, de que ela não aguentava mais ficar de castigo porque o próprio filho a deixava de castigo. E como ele fazia isso? Escondendo o celular dela, e ele falava: não, você vai ficar de castigo tantos dias sem o seu celular, porque você não fez isso que eu mandei você fazer. Você não comprou isso para mim. Então ele colocava ela de castigo, ela trabalhava e ele não deixava ela dormir quando era o momento dela de descanso, jogava água em cima dela, fazia algumas coisas. Era a forma dele puni-la, porque ele acreditava que ela merecia castigo quando ela fazia coisas que ele não estava de acordo. Então a gente começa a perceber esses comportamentos infantis e a gente fala: pera, tem alguma coisa errada aí, não é para ser assim, né? Não é para funcionar dessa maneira. E o que acontece então? E de repente, nós ouvimos muitos pais trazendo para a gente a seguinte pergunta: não sei se já fizeram para você essa pergunta, ou se você já ouviu alguém falando, né? Aonde foi que eu errei? Mas aonde foi que eu errei com meu filho? E é claro, como nós comentamos no nosso outro encontro, a maioria de nós, enquanto pais, erramos tentando acertar.
Mas são muitos erros que nós temos que nós não sabemos que são erros que estão sendo cometidos. Na tentativa de acertar, na tentativa de fazer certo, justamente porque essas são as experiências que nós tivemos, os aprendizados, então acabamos reproduzindo. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns sinais de alerta que a gente vai perceber se essa criança ela está ou não necessitando de ajuda, está necessitando de um olhar diferente por conta de coisas que às vezes passam desapercebido nesse olhar familiar. Então, é o que a gente havia comentado. Essa criança que está extremamente agitada, essa criança que está fazendo algumas coisas erradas, eu lembro da minha infância, por exemplo, que eu fazia muitas coisas, né? E ali desde a infância já começava a manifestar grande sofrimento psíquico. Uma pergunta: nós temos crianças aqui ou são só adultos? Como é que estão, para eu poder saber o que que eu falo, o que que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado ali, porque se a gente só tem adulto, a gente pode ficar um pouquinho hum, mais à vontade. Tem criança, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as palavras. É, é geral, é isso? Andréia, pelo que eu sei, eu acho que a maioria só tem adultos, então eu não sei se tem as crianças A ainda gente com não sabe elas. se as crianças estão com elas, né? Mas tudo bem. Então, retomando aqui. Então, a gente vai percebendo muitos comportamentos, e como eu falei, eu também tinha alguns comportamentos que eram assustadores e que os pais entendiam que era só falta de surra. E, na realidade, a Bíblia traz para a gente que nós devemos corrigir a criança, e a criança precisa ser corrigida, mas a gente precisa entender bastante qual é a necessidade da criança e como essa correção ela precisa ser dada. Então, aqui nos sinais de alerta, vai trazer para a gente alguns comportamentos, isolamento, a criança que vive frequentemente, ela quer ficar mais reclusa, ou adolescente, né? Quer ficar mais recluso, quer ficar mais no quarto, não gosta de interagir com outras crianças, está sempre se afastando do meio social. Então, uma criança que ela é agressiva ou com ela ou com o outro, né? Às vezes, a agressividade, ela não se manifesta apenas em comportamentos, em ações que se deslocam de maneira intensa. A agressividade, ela também se remete a uma criança que, por exemplo, ela tem raiva e ela se nega a chorar. Sabe quando a mãe ou o pai vai corrigi-la, ou quando ela vai apanhar mesmo, ou quando ela fica de castigo, ela se nega a manifestar que ela está sentindo aquela emoção, que ela está se importando com o que está acontecendo. Então, não desce uma lágrima dos olhos, por exemplo, quando ela apanha, ela vai ficar de castigo e ela vai sorrir. Então, isso é uma forma de agressividade também. Esses comportamentos, eles já são sinais de alerta para a gente, que tem alguma coisa errada nessa criança. A gente vai olhar a instabilidade, né? Então, aquela criança que ela, de repente, ela tem uma estabilidade de humor, que ela está muito triste ou ela está muito feliz, assim, do nada, e são oscilações rápidas, né, em curto período de tempo. É aquela criança que ela está, você olha para ela e ela dá um sorriso, mas de repente você olha e ela agride o adulto, ela cospe, ela não tem necessariamente que ter um motivo para isso. Agora, é claro que essa instabilidade, ela pode se dar por algumas causas. Então, houve uma mudança na rotina da criança, a criança teve uma perda. Então, tem algumas situações que a gente vai falar, ok, é comum que haja esse momento de instabilidade de humor até que ela vá se ajustando a essa nova rotina. Mas nesse caso, estamos falando de uma criança que ela não tem situações favoráveis para essa instabilidade, não aparentemente. Então, das duas, uma. Ou ela está instável porque tem alguma coisa acontecendo e a gente não está percebendo o que está acontecendo, pode ser na escola, pode ser ali dentro de casa mesmo, com os próprios membros familiares, pode ser na igreja, em outro ambiente, ou então essa instabilidade é justamente já um traço de que tem alguma coisa errada com ela, porque não precisa acontecer nada para que ela fique instável emocionalmente. Aquela criança que chora por tudo, né, que chora fácil ou que não chora, mas é uma criança instável emocionalmente. A gente vai ver também, como um dos sinais de alerta, essas dificuldades interpessoais. Então, o que a gente comentou um pouquinho, é aquela criança que sozinha, ok, tudo bem, mas quando ela está entre outros, ela é muito agitada, ela não fica quieta, ela agride o coleguinha, ela chuta, ela morde, ou ela faz isso consigo mesma, né? Ou ela fica sempre encolhida, escondida atrás dos pais. Quando chega alguém em casa, ela se esconde, ela prefere se retirar.
Então, não estamos falando de estranhos, tá? De que, de repente, a criança, ela tem isso, chegou um estranho em casa, claro, ela nunca viu, ela não vai querer ficar perto desse estranho. Mas estamos falando, às vezes, de pessoas que são familiares da criança, que são comuns à vivência dela, mas que entra no ambiente dela, ela já tem essa dificuldade de se relacionar com os tios. Então, são pontos que a gente vai observando, ok? Então, a gente vai perceber também, como sinais de alerta, uma criança que ela é totalmente independente. Aquela criança que ela não permite que o outro faça nada por ela. Que o adulto ajude com o banho, ajude com a roupa, ajude com a alimentação. E esse é um grande desafio, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a dependência e a independência. Então, o bebê, quando ele nasce, ele é totalmente dependente dos pais, como nós falamos também. Ele depende desses pais para ele sobreviver, ok? E aí, conforme ele vai amadurecendo, ele vai caminhando para uma dependência relativa. E nunca na vida nós chegamos a um lugar de independência enquanto seres humanos, porque sempre vamos depender uns dos outros para algumas coisas, somos totalmente dependentes de Deus. Então, independentes totalmente, nunca nos tornamos, né? Justamente porque faz parte da humanidade. Agora, a dependência, ela vai ter que passar dessa dependência total para a dependência relativa. Quando uma criança ela começa a ter comportamentos relacionados à independência que não são compatíveis para a idade, então a gente presta atenção, né? O que será que essa independência ela está querendo me dizer? Será que ela está ganhando autonomia? Ótimo. Será que ela está dizendo que ela não precisa do adulto, que ela consegue resolver as coisas dela sozinha? Então, a gente vai precisar entender um pouquinho para encontrar um equilíbrio nisso, porque essa criança, se aos 4, se aos 3, aos 10, ela já mostra que ela é totalmente independente do meio, dos pais, dos principais cuidadores, por que que isso pode ser um alerta? Porque se com essa idade ela já tem essa independência, será que é uma criança que vai buscar ajuda depois, quando ela estiver numa situação de perigo? Será que é uma criança que vai reconhecer a necessidade de buscar ajuda quando ela estiver doente? A dependência de Deus, a gente vai perceber também que pode sofrer um grande prejuízo para as pessoas que têm essa infância com uma independência muito grande. Então, é um desafio para os pais, e aí precisa ficar atento a cada detalhe, porque geralmente esse comportamento de independência, quando ele é um comportamento que não é saudável, ele está associado à agressividade. Então, é aquela criança que ela fica agressiva quando você quer ajudá-la. Não é aquela criança que compartilha contigo, que aceita essa ajuda. E aí, assim, é importante para a criança desenvolver essa independência, para a autonomia dela, e em alguns momentos, os pais eles vão precisar ajudá-la, a família, né, vai precisar desse cuidado. E é uma criança que ela vai aprendendo a lidar com isso. Então, isso eu não consigo, mamãe, mas isso daqui eu consigo. Ok, então a mamãe ajuda com aquilo que ela não consegue, e aquilo que ela consegue, ela faz. Isso vai depender das faixas etárias, e a gente vai observar essas faixas etárias e esse desenvolvimento dessa dependência. Aquela criança que é totalmente dependente, que não fica com ninguém, que a mãe não pode nem usar o banheiro, que a mãe não pode sair de casa, que qualquer afastamento vai causar uma ansiedade, vai causar choro, desespero. Então, isso também já é um sinal de alerta, tá bom? Uma criança que é muito insegura, precisa da afirmação dos pais o tempo todo, tem que ter alguém perto, né? Isso também acaba sendo um sinal de alerta. A criança que ela não compartilha o brinquedo, ela não compartilha, às vezes, uma peça de roupa, que ela não gosta de doar. Então, principalmente quando a criança ela não compartilha o alimento. Então, isso é um grande sinal de que há ali uma necessidade de cuidado, de alguma intervenção, seja familiar ou seja profissional, para essa criança. Então, a gente vai ficar atento também ao adoecimento dessa criança, a criança que está constantemente com coriza, está constantemente com pneumonia, com gripe, precisa sempre estar hospitalizada, né? O que está acontecendo com essa criança que uma criança saudável constantemente está adoecida, ou uma criança que já tem uma condição de saúde, mas que essa condição está constantemente sendo agravada, um adoecimento, né, mental também, e um adoecimento espiritual. Então, é aquela criança que ela está doente emocionalmente, a gente vai perceber porque está ansiosa, é aquela criança que não fica quieta, que está sempre se balançando, sempre mexendo. Necessariamente, a gente não precisa falar de uma criança que tem déficit de atenção ou TDAH, mas aquela criança que é agitada, sabe? Aquela criança que é agitada, que ela não para um segundo. A gente percebe isso muito nos comportamentos adultos também. A criança ansiosa, né? Uma criança que já mostra períodos depressivos, de tristeza,
de retraimento, aquela criança que ela briga para orar, que ela não quer fazer o momento da lição, que ela não quer ficar quieta para poder estudar a Bíblia, que ela tem esse conflito com a espiritualidade, são sinais que vão mostrando para a gente. Transtornos alimentares a gente já percebe desde a infância, tá? Necessariamente eles não vão se manifestar somente na adolescência. Na adolescência nós temos uma boa parte da manifestação dos transtornos mentais, mas nós temos índices muito grandes de crianças com transtornos alimentares. Então, crianças que têm dificuldades para se alimentar, ou que já estão ali com sintomas desses transtornos. Eu não vou poder entrar em detalhe em cada um desses por conta do nosso tempo, que não é muito grande. Mas aí vocês podem pesquisar na internet quais os sinais de transtornos alimentares na criança, se você percebe que o comportamento alimentar do seu filho, da sua filha, é um comportamento alimentar que parece ter algum prejuízo. Será que é comum a criança comer assim, ela não comer? Então, vai e pesquise em sites seguros para entender melhor. Então, sinais de alerta é a dor, é a angústia, é aquela criança que está constantemente triste, que não tinha medo e de repente começa a ter medo de algumas coisas, ou então ela já tinha alguns medos, mas agora ela tem esses medos, eles se aumentaram, né? Ou é a criança que sempre teve medo, então, pera, e esses medos, o quanto isso dificulta a rotina da criança, o quanto intervém ali no dia a dia dela, a gente tem que parar para analisar. A desesperança, né, o desânimo, a gente vai observando como sinais de alerta na vida dessa criança. E a adolescência, que a gente comentou um pouquinho, só para a gente passar, porque a gente passou rápido aqui, a adolescência, ela geralmente, ela vai ser para a gente como se fosse um resultado. Então, para eu entender a infância, eu vou olhar a adolescência. Geralmente, uma criança que ela não tem uma infância bem estruturada, nessa base que a gente falou, com o que é necessário para o desenvolvimento saudável, a adolescência vai ser um período de maior conflito, porque ela já é imersa de conflitos, muitas responsabilidades, muitas escolhas, eu sou ou não sou adulto, e agora o que eu faço? É difícil para os pais também passarem por esse processo, né, de da adolescência, porque eles, às vezes, eles querem que os filhos se desenvolvam, que eles cresçam, que eles amadureçam, mas às vezes eles também não permitem que a criança ela passe para esse processo, né, de maturidade, porque acaba sendo, às vezes, interpretado como uma perda. Então, é conflituoso. Às vezes, o adulto ele fala com a criança como criança, depois fala com o adolescente como se fosse criança, e aí fica nesse conflito. Então, é conflituoso para o adolescente, é conflituoso para os pais. Geralmente, a adolescência ela vai manifestar para a gente. Então, são aqueles adolescentes que ficam rebeldes e que aí vão ter diagnósticos aí de transtornos alimentares, de depressão, de ansiedade, né, de algum outro transtorno, porque ele fica muito reprimido. Então, às vezes, os pais falam: Nossa, mas meu filho era tão bonzinho, ele era tão quietinho, tão tranquilo, chegou na adolescência, ficou rebelde, e é isso, e se transformou totalmente. Não há uma transformação do nada. Então, o que está acontecendo? Esse período, ele tem ainda, assim, uma dificuldade, porque o córtex pré-frontal, né, que ele tem a ver com a questão do domínio próprio, ele ainda não está totalmente desenvolvido no adolescente, então ele vai ter mais impulso, ele vai ser mais impulsivo, mais desafiador, e isso é comum. Porém, se ele já traz um histórico de infância, ali com essas necessidades não supridas devidamente, isso vai mostrar para a gente de maneira mais intensa. Então, a adolescência ela é repleta de conflitos por causa da aceitação, da autoestima. É onde o adolescente ele vai precisar ficar inserido em um meio social, começa a haver as rejeições de certos grupos, né, que ele não consegue se inserir, ele precisa encontrar um grupo para que ele possa ter esse senso de pertencimento social, e ele não consegue encontrar esse grupo, ou ele encontra grupos que são grupos que os pais olham e falam assim: nossa, mas não, você não pode andar com essas pessoas, você não pode andar com esses adolescentes. Então a gente vai percebendo. Então ele vai ter conflitos com a própria sexualidade, com a escolha profissional, com a questão religiosa. A gente vai ver pais que lutam aí e que na adolescência falam: nossa, mas meu filho foi na igreja a vida inteira comigo quando era pequeno, chegou na adolescência e saiu da igreja. Então, a gente vai observar que existiram fatores anteriores que levaram a isso. Então, são vários fatores. Quando a gente vai falar de comportamentos, de sofrimento, de adoecimento, não trazemos um único fator. São vários fatores que, quando eles se somam, eles acabam sendo potencializados. E quanto mais fatores combinarem, mais intenso fica, tá bom? Então, as crises religiosas, geralmente, elas têm uma relação com, uma compatibilidade com o relacionamento da criança com o pai,
o desenvolvimento da espiritualidade, ele vai ocorrer mais ou menos ali até o terceiro ano. É um período muito importante da espiritualidade da criança, tá? É um período muito importante que a figura paterna vai ter na vida dessa criança para que ela tenha depois uma relação com Deus. Ellen White, ela traz para a gente o quanto os pais eles vão refletir esse Deus para a criança. E a gente vai ver que existem pais, os homens mesmo, né, que eles acabam sendo muito ausentes da criação desses filhos, ou às vezes eles são agressivos, ou muito passivos. Então, quando nós encontrarmos uma história de que há um conflito entre a espiritualidade e a criança, ou o adolescente, ou o adulto, que seja, nós vamos sempre encontrar um conflito com o pai, tá bom? E isso acaba se direcionando para Deus. Então, nós temos grandes aí nomes conhecidos para vocês, que acredito que Darwin, Freud, né? Dentre outros que se tornaram ateus, agnósticos, quando a gente vai ver a história familiar deles, nós vamos encontrar conflitos com os pais. Temos até alguns documentários falando dessa interpretação, e na minha história profissional já encontrei muitos jovens, adolescentes, que trazem esse conflito com Deus, e daí a gente trabalha essa questão com o pai, né, com o pai mesmo aqui na Terra, e aí eles começam a enxergar Deus de outra maneira. Eu lembro de uma senhora que ela falava que Deus precisava provar para ela que ele era bom, porque ela tinha tido um pai que não era bom, e ela precisava que Deus provasse que ele era bom, para que ela pudesse ter um bom relacionamento com ele, para que ela pudesse amá-lo. Então, cada dia ela fazia um desafio para Deus, e ela falava assim, Senhor, hoje eu quero comer, tipo, canjica. Então, eu quero chegar no portão e eu quero ter todos os ingredientes dessa canjica no portão. Se não tiver, é porque o Senhor não me ama, e aí o Senhor é igual ao meu pai. E ela fazia muitas provas, e ela era muito frustrada, porque ela fazia provas todos os dias. Antes de sair de casa, Deus tinha que provar para ela que ele era um bom pai para ela. Então, olha só, né? E quando a gente começou a trabalhar essas questões paternas, ela foi elaborando isso de uma forma que ela conseguiu ressignificar a própria figura paterna, e o relacionamento dela com Deus melhorou bastante, tá bom? Então, nesses comportamentos, nesses sinais de alerta, o que que a gente vai observar? E aí eu vou só falar por cima, assim, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas para que fique aí, vocês depois podem ter acesso a esse material que eu vou deixar aí para vocês compartilharem. Então, nós vamos ter ali os comportamentos agressivo, como eu falei, ou sexualizado, né? Então, tem crianças ali que já desde a infância, elas já mostram uma sexualização precoce, a forma que elas sentam, a forma que elas falam, até mesmo as crianças, elas costumam ter brincadeiras de toque em partes íntimas uma da outra. Então, são sinais de alerta. Pera, se essa criança ela precisa desse tipo de brincadeira, se ela está pensando nisso, se ela fala sobre isso, algum estímulo ela teve. E geralmente esses estímulos estão associados a essa sexualização precoce, que pode ter sido influenciada por TV, pode ter sido influenciado por algum abuso, pode ter sido influenciado até mesmo vendo os pais, dormindo com os pais no quarto, onde os pais têm a sua própria intimidade. Pode ser um coleguinha da escola que aprendeu com os pais e agora fez com ela. Então, são sinais que a gente precisa estar atento, não é para acontecer isso, né? Crianças que têm essa agressividade direcionada a si, ou a outros, ou às vezes até mesmo ao ambiente, que bate a cabeça, que soca a porta, que joga coisa no chão, que bate o pé, que pisa, que grita, são comportamentos relacionados à agressividade. Maltratar animais, né? Crianças que gostam de maltratar animais, que falam sobre maltratar os animais, ou de maltratar as plantas, né? Que passa por uma planta e faz questão de quebrar, de jogar uma flor no chão, e às vezes fazem isso sorrindo, necessariamente. Eles não precisam mostrar que eles estão com raiva, né? Tem muitas crianças que fazem isso e continuam pleníssimos, e aí os pais não entendem, não conseguem perceber que esse é um comportamento ruim. Uma criança que tem dificuldade em obedecer ou cumprir ordens, que tem esses relacionamentos ruins com os colegas, como a gente falou, né? Às vezes a criança quer controlar o coleguinha, ou às vezes ela é super permissiva e deixa os coleguinhas na escola fazer o que quer com ela, ou às vezes o irmãozinho, né? Então ela não reage diante das situações ameaçadoras, são sinais de alerta para a gente. Crianças que trazem problemas na comunicação, como atrasos no desenvolvimento, nossa, mas já saiu da fralda faz tempo, voltou a fazer xixi na cama, né? Não usa mais chupeta, mas aí depois de um tempo começou a querer ficar chupando o dedo, quer
pede a chupeta de novo, aquela criança que é comum, às vezes, querer o seio de novo, ou ficar pondo a mão no seio da mãe toda hora, mas já cresceu, já está com 3 anos, já está com 5, já está com 7, já passou dessa fase. Então, é qualquer comportamento que está associado a uma fase anterior do desenvolvimento. Um comportamento que não está relacionado com a fase que ela está vivendo agora. Estão conseguindo me ouvir, gente? Estão entendendo aí direitinho? Está muito rápido? Tá tudo ok. Tá Tudo tudo ok. ok? Beleza, bastante informação, né? Certo, vamos Não, ver tá tudo bem. se a gente adianta aqui, tá? Então, qualquer comportamento que esteja associado a uma fase anterior do desenvolvimento já é um sinal de alerta para a gente, tá bom? Repetir a própria fala, então a criança ela fala e ela depois ela repete a própria fala dela, ou ela repete a fala de um adulto também, ou de algum coleguinha. O coleguinha fala, na sequência ela repete. Às vezes ela repete uma vez só, às vezes ela repete várias vezes. Às vezes ela traz o som da palavra que ela está repetindo, da frase, e às vezes ela repete ali somente com os lábios, mas ela mostra que está repetindo, tá bom? São sinais de atenção para gente. Quando a criança começa a falar de si mesma na terceira pessoa, também são sinais. Ela nunca se refere a ela mesma. Ela sempre vai, colocando-se na primeira pessoa. Ela sempre vai se referir a ela usando-se alguém, né? Então, ai, a Andréia, mamãe, ela faz isso. Ela não vai falar eu faço isso, né? Ou eu quero aquilo. Aquela criança que ela não diz o que ela quer e ela só aponta, ela só gesticula, ou ela só faz sons, ou ela só grita. Então, são sinais de alerta. Uso de linguagem ofensiva, né? Então, ela fala palavras ofensivas, às vezes os pais ficam, pera, mas onde você aprendeu essa palavra? Palavra é essa? Por que que você está falando isso? E esse vocabulário, essa linguagem, ela necessariamente não precisa estar associado a um palavrão, ou uma palavra indevida, mas a forma que ela entendeu que aquela palavra ela entendeu que aquela palavra é ofensiva, então ela usa aquela palavra constantemente, principalmente quando ela está brava, né, quando ela está chateada. Então, sinais de alerta são esses distúrbios emocionais ou de ansiedade, sabe, essa ansiedade pegajosa ou de separação que a gente falou, então o pai e a mãe não podem se separar de perto dela, né? É uma criança que é irritável, que é difícil de acalmá-la, que tem medo de forma geral ou que apresenta novos medos, como a gente já falou. Uma criança que tem muita dificuldade em lidar com mudanças. Então, lidar com mudanças, a dificuldade de lidar com mudanças é muito comum, porque faz parte até para a gente, enquanto adulto, para conseguir assimilar essas mudanças é difícil. Então, tudo bem a criança ela ter dificuldade de lidar com aquela mudança naquele período, porque é tudo novo, até que ela se adapte a isso, ok. Mas esse sofrimento, quando ele é intenso, quando ele é permanente, isso é um sinal de alerta para a gente, tá? De organizar as coisas, organizar tarefas, atividades, ou então aquela criança que é perfeccionista, que tem que ser daquele jeito, tem que estar naquela posição, tem que estar alinhado daquele jeito, tem que combinar as cores. Então, são sinais de alerta para a gente. Movimentos repetitivos ou estereotipados, né? Então, a criança, ela constantemente, ela tem movimentos, ou com a cabeça, ou com as mãozinhas, ou com as pernas, ou até mesmo com a boca, com as sobrancelhas, com os olhos, com o pescoço. São movimentos que você vê sempre que ela está naquela condição, ela repete, ela repete. Então, são sinais de alerta. Uma criança que ela é superdotada, né, que você percebe que ela está acima da média, ela consegue fazer coisas que outras crianças na idade dela não faz, e de uma forma geral, né? É uma criança que ela está além, ela aprende isso, você fala, nossa, mas que coisa linda, e geralmente a gente tende a achar muito bonito e interessante, sim, mas pode ser um sinal de alerta, tá bom? Distúrbios do sono, a criança que acorda com pesadelos, ou que tem dificuldade para dormir, que acorda muito cansada, e você pergunta para ela, você descansou? E ela fala, né, eu tô cansada, eu quero dormir mais. Nunca é suficiente o sono para ela, ou que ela não dorme, ela tem dificuldade para pegar no sono, não quer dormir, precisa brigar, ela fica lutando contra o próprio sono. Crianças que trazem muitos pesadelos recorrentes, sempre está com pesadelo, então também são sinais de alerta. Crianças que têm enurese noturna, né, que fazem xixi na cama novamente após ter passado por essa fase do desenvolvimento, a regressão que eu já falei do desenvolvimento, e tiques motores, né? Então, ou vocais, a criança vira e mexe, ela precisa estar fazendo um movimento, ou ela precisa fazer um som.
tem um som que é comum, ela faz constantemente esse som, são sinais de alerta. Isso tudo não quer dizer que a criança está doente, mas são sinais de alerta. E aí, quanto mais desses sinais se manifestarem, mais importante é que a gente tenha atenção a essa necessidade da criança. Então, nós falamos que a nossa condição atual de saúde mental mundial está muito triste, né? Nós temos altos índices de suicídio, inclusive aqui no país, nós temos a segunda principal causa de morte de jovens, é o suicídio. Então, a doença mental, ela está arrasando o mundo aí, está terrível. Nós temos aí um estudo que foi realizado para entender como estava a situação de saúde mental nos países, e de 71 países, o Reino Unido ele ficou em segundo lugar, do que estava pior nessa saúde mental, e em sequência aí do Brasil, que ficou em quarto lugar. Então, são resultados realmente muito tristes. E o acesso às redes sociais, o acesso às mídias e vários outros fatores que a vida moderna mesmo tem trazido, tem aumentado esses índices. Então, como que a gente pode ajudar essas crianças? O que fazer? A gente falou que é importante identificar o que a criança quer dizer com o que está acontecendo, com o adoecimento, com o grito, com a queda. O que ela está querendo me dizer quando ela é rebelde? A gente falou um pouquinho disso. Então, quando a gente tem um diagnóstico, ou quando a gente precisa de um diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é extremamente importante porque ele nos dá um norte, né? Quando eu tenho um diagnóstico de uma patologia, de um adoecimento, eu vou saber melhor o que fazer. Imagina, então a gente vai no hospital com sintomas de Covid, e aí chega lá, né, no hospital, eu estou com sintomas de Covid, mas o médico me dá um diagnóstico de, sei lá, meningite. O tratamento que ele vai fazer vai ser para a doença que ele imaginou que eu tinha. Então, eu vou ter um agravamento da verdadeira patologia porque o diagnóstico ele foi incorreto. Então, o diagnóstico ele vai dar um norte, ele vai nos guiar para uma solução, para qual é o melhor tratamento, qual é a melhor abordagem para eu poder lidar. Então, ele é bom, o diagnóstico. Ele é preciso, é necessário, porque assim a gente sabe o que fazer com essa criança. Existe um diagnóstico, o que que acontece? Ela está necessitando de limites, eu preciso trabalhar com ela as frustrações, né? Porque a criança ela precisa ser frustrada. O que que eu preciso fazer? Eu preciso dar menos comida para ela? Eu preciso fazer o que para ajudá-la? Então, se ela tem um diagnóstico, eu vou saber o que fazer. Ah, ela não tem, tá tudo certo, mas ela tem esses comportamentos. Então, são questões comportamentais, e que aí os pais também vão gerenciar isso e olhar nesse ambiente familiar o que que precisa, de repente, ser feito para ajudar essa criança com esses comportamentos, tá bom? É, o diagnóstico ele pode ser ruim, porque muitas vezes os pais eles se apegam ao diagnóstico e é muito mais fácil eles se conformarem que a criança ela está muito agitada, ou que a criança ela está muito quieta, ou independente do que quer que seja, é muito mais fácil dizer, ai, não, mas ela é assim porque ela tem isso, do que ele ver que, de repente, tem alguns comportamentos, tem algumas demandas da rotina familiar que não estão sendo atendidas como deveria. E aí, acaba que deixa passar, e aí se apega ao diagnóstico e não há mudanças, porque, é isso e pronto, tá? E não tem, esses cuidados necessários. É difícil para os pais quando recebe diagnóstico, e a gente tem percebido, comentei com alguns de vocês, né, que aqui nós temos os índices altos, como eu mostrei para vocês aí na própria pesquisa, esses altos índices de adoecimento mental. Então, existe uma dificuldade muito grande, porque não era para a gente viver assim, com certeza. Então, as expectativas dos pais em relação ao futuro dos filhos, o que eles queriam que os filhos fossem, isso dificulta um pouco esse processo de aceitação. Porém, quando a gente consegue passar por isso, e se os pais que têm um diagnóstico, ou que não têm, mas que estão com dificuldade em lidar com essa criança, vão buscar ajuda, eles conseguem gerenciar melhor as necessidades dessa criança. Então, para isso é extremamente necessário que a gente dê uma atenção precoce a esses cuidados. Infelizmente, a maioria dos casos que nós temos graves são porque os pais ou a própria pessoa, ela vai só deixando passar o tempo e aí não tem o cuidado devido, às vezes por ignorância, né, dela mesma ou dos pais que não compreende o que está acontecendo, então não tinha como saber mesmo, às vezes porque prefere não ver, então, são muitas coisas, ou porque não tem tempo de observar, porque tem que trabalhar muito, mas a atenção precoce, ela é extremamente importante e ela vai fazer toda a diferença no futuro dessa criança, desse adulto.
Então, é importante a gente ter redes de apoio, familiares, de amigos, né? Eu percebi que aqui na igreja de vocês, até comentei com alguns, vocês são muito empáticos uns com os outros, né? Até mostra muito para a gente esse trabalho da igreja, do quanto vocês se cuidam, do quanto um está olhando o filho do outro, estão atentos ali, e isso é muito bom, e isso faz toda a diferença. Quando a gente vai pensar na medicalização, que acaba sendo uma das opções de tratamento, é muito triste porque nós percebemos profissionais que eles só querem medicar. Eu lembro de um congresso de psiquiatria que eu fui e que aí eles falaram que a ideia é que a gente acalme a perturbação social, que eu elimine a perturbação social. Então, se eu tenho um paciente, se eu tenho um cidadão que ele está causando transtorno social, está trazendo problemas para a escola, está trazendo problemas para a igreja, está trazendo problemas para a comunidade, para os vizinhos, então eu preciso acalmá-lo, eu preciso deixar ele recluso, fazer alguma coisa para que ele não perturbe mais a sociedade. E a melhor forma de fazer isso atualmente é com a medicação. Então, eles dão medicação, você chega lá, eu não sei aqui qual que é a forma que eles lidam, mas pelo jeito também não tem muita diferença, mas no Brasil, você chega num consultório psiquiátrico, você fala, eu estou com ansiedade, eu me sinto ansioso, você não vai sair de lá sem uma medicação. Sendo que a gente sabe que existem várias outras estratégias que podem ajudar e que necessariamente não precisa da medicação. Agora, existem casos que sem a medicação a gente não consegue ajudar essa criança, ajudar esse adulto. Então, tem casos que é necessária a medicação, assim como no caso de uma infecção. Eu posso tratar com remédios naturais, mas dependendo da infecção, o tratamento natural ele não vai curar. Eu vou precisar de uma medicação para poder curar essa infecção. E por quê? Porque já foram várias outras coisas que aconteceram que comprometeram esse sistema imune e sem uma medicação forte, essa infecção ela não vai baixar. Agora, é só por causa disso? A gente sabe que o próprio adoecimento ele também é resultado do pecado. Então, às vezes, a medicação é necessária, mas eu, particularmente, eu gosto de ir para a medicação quando a gente não tem mais nenhum outro recurso. Depois que a gente esgotou todas as outras possibilidades e não teve o resultado, o paciente ainda está em grande sofrimento, está correndo riscos, daí a gente vai para a medicação. Mas, geralmente, a gente consegue evitar a medicação com outros trabalhos, tá bom? E quando há dúvidas ou quando há diagnóstico, é importante que haja uma equipe multidisciplinar nesse cuidado. Então, a criança ela precisa ser compreendida, é importante que os pais mostrem para elas que eles não sabem o que ela está sentindo, mas que eles compreendem o que ela está sentindo, compreender o que ela está querendo dizer, como nós falamos ali naquele comportamento. Então, a criança ela precisa confiar nos pais. Como que a criança vai desenvolver essa confiança? Quando o pai fala, olha, se você fizer isso, eu vou te colocar de castigo. E a criança faz e ele coloca de castigo. Quando o pai fala, olha, espera aqui que eu volto para te buscar. E aí o pai volta. Quando o pai fala, não se preocupe, porque eu vou te dar isso. E o pai dá, a mãe dá. Então, o vínculo de confiança ele é estabelecido quando os pais eles conseguem desenvolver compromisso, responsabilidade com o que eles levam para essa criança. Então, são pais que cumprem o que eles falam, né? E aí isso vai desenvolvendo essa confiança. É aqueles pais que eles conseguem cuidar desses filhos, que eles conseguem transmitir, que o pai e a mãe não falam mal um do outro para o filho, né? Então a mãe não fala mal do pai, o pai não fala mal da mãe para a criança. Então a criança ela vai aprendendo a confiar nesses pais, tá? Dentre outras coisas. A criança precisa saber que é amada, que é o que a gente comentou bem por cima também. Ela sente que é amada e ela fala, ela acredita nesse amor. Então, saber e sentir são coisas diferentes. Eu posso saber que eu sou amada, mas eu posso não sentir esse amor, que é muito comum a gente ouvir por aí. E como que ela vai saber e vai sentir isso? Porque esse ambiente vai provar para ela esse amor, vai provar para ela que realmente ela é importante, né? Então, a criança ela precisa ter tempo, os pais precisam de tempo e atenção para oferecer para essa criança para que ela vá entendendo. Olha como ela vai entender que ela é importante. Imagina a criança está lá querendo alguém para brincar com ela, querendo alguém para dividir ali o dever de casa que ela não está conseguindo entender, ou querendo compartilhar uma situação que aconteceu na escola. E ela chega em casa e a mãe ou o pai está super agitado, cansado, fazendo várias coisas, ou está descansando, e de repente a criança ela chega com essa demanda dela, e o pai e a mãe para tudo o que está fazendo, ou até mesmo do seu próprio descanso, e dá atenção para essa criança. Olha como ela vai entender que é importante.
Imagina, né? Eu chego agora na casa de vocês e vocês estão aí ouvindo a palestra aqui, estão fazendo algumas coisas enquanto ouvem, ou estão aí parados prestando atenção, e eu chego, e aí você deixa lá no stand-by, me recebe, me pergunta se eu estou bem, se eu quero uma água. Como eu vou me sentir importante? Diferente de que se um de vocês, né, vem aqui, ou eu vou aí na casa de vocês, nesse mesmo cenário, e aí fala assim: "Ah, tá, ok, eu tô ocupado, entra aí, senta um pouco". E aí fico ali sentada e fico um tempão olhando e nada acontece. Então é como se eu não existisse naquele lugar. Então eu começo a entender que eu não sou importante para aquela pessoa, né. A criança, ela pensa dessa forma, ela não é importante para esses pais, porque ela mesma, não é importante. Então a autoestima dela vai ser altamente influenciada, até mesmo vai sofrer impactos por conta dessa falta de atenção que ela precisa ter. E quando ela não tem essa atenção devida, ela começa a ter comportamentos para poder chamar essa atenção. Mas esse chamar a atenção que a criança, ela começa a buscar, é justamente falando sobre uma falta. Porque a gente tem mania de falar sobre chamar a atenção, eu não sei o quanto vocês falam disso aqui, mas, a palavra chamar a atenção ela é muito pejorativa, né. Ela é usada dessa forma. Então, quando eu falar: "Ai, fulano só queria chamar atenção", então ai, nossa, que nada a ver, né, só queria ser vista, amarra a melancia no pescoço e sai andando. O que a criança precisa chamar a atenção é justamente: "Olha, eu sou importante, eu estou aqui, olha para mim, eu estou com fome, eu estou com medo, eu estou com frio", olhar para a necessidade dela. E quando ela não tem essa necessidade atendida, quando ela não é vista, ela não tem essa atenção de ambos os pais, porque ela tem necessidades que estão relacionadas a ambos os pais, quando ela não tem essa necessidade, ela vai para outros caminhos para que ela possa ter essa atenção, direcionada para ela. Então aí ela pode adoecer, aí pode ser aquela criança que cai o tempo inteiro, porque assim ela entendeu que ela é vista. É aquela criança que fica adoecendo, porque quando ela adoece, a mãe não vai para o trabalho, ou quando ela adoece, o pai senta do lado dela para poder oferecer o remédio. Então ela vai começando a perceber o que que ela ganha quando ela, usa essas estratégias. E aí a forma que ela chama atenção. Então logo, se eu dou a atenção devida que a criança precisa, ela não vai precisar desses recursos, ela não vai precisar ficar gritando, ela não vai precisar adoecer, ela não vai precisar desses outros caminhos para ter essa atenção, tá bom? Então a criança ela precisa ser corrigida e não punida. Então muitos pais, acabam corrigindo a criança, não corrigindo, mas punindo, acreditando que estão corrigindo. Então a correção ela não deve vir, eh, ali misturada com sentimentos negativos, né. Então o pai está com raiva, está bravo, porque a criança fez, então ele está furioso, e aí ele vai, tentar corrigir a criança, e ele agride, porque isso é muito mais emocional, e ele está fora de si, e ele acaba machucando essa criança, emocionalmente ou fisicamente. Então é muito importante a gente, antes de corrigir a criança, pensar: se é correção, então o que que eu preciso levar a criança? Qual é o caminho que ela tem que seguir? Ela tem que seguir um caminho de arrependimento, então ela precisa primeiro identificar que ela errou, né, o porquê que ela errou, quais são as consequências desse erro, para ela ir para o arrependimento, para que ela possa aprender e sempre que possível ela evitar, até que ela aprenda a não fazer isso mais. Se eu simplesmente eu agrido, né, seja com as palavras, seja até mesmo com a forma de punir ali, batendo com a cinta, com o chinelo, independente do que quer que seja, e não houve uma orientação, se não houve uma correção devida, então a criança ela pode, entender isso de uma maneira errada, porque na realidade não está corrigindo, está mais, punindo, tá. E a gente não quer punir a criança, nós queremos corrigi-la, que é o que Deus faz com a gente. A criança precisa ser frustrada adequadamente, então tem muitos de nós que fomos frustrados em muitas áreas da vida, indevidamente, e a frustração ela precisa acontecer, né. É tanto que, assim, às vezes o paciente ele é muito rígido, a pessoa ela é muito rígida, o que que a gente faz? Então a gente pede para a própria pessoa ela mesma se frustrar. Então vai, toma um banho frio, "Ah, você não suporta banho frio", mas toma um banho frio de vez em quando, começa a comer coisas que você não gosta, começa a fazer coisas que você não suporta, né, para ser uma pessoa mais tolerante, e a gente vai percebendo que essas frustrações elas vão fazendo a diferença, e essa pessoa ela vai melhorando. Então, com a criança a gente precisa frustrá-la adequadamente. O que é frustrar a criança adequadamente, né? É não fazer tudo o que ela quer, é não dar tudo o que ela quer, é deixar ela pedir também, é esperar que ela identifique quais são as necessidades dela, se ela tem idade para isso, se ela mesma verbaliza essa necessidade, né, não é prontamente já estar ali antecipando as necessidades da criança.
porque dependendo da faixa etária, ela pode sim, é, e precisa ser frustrada, né? Isso, Ellen White até fala para a gente que se os pais esperaram até 3 anos para começar a frustrar essa criança, eles já estão bem atrasados, ela já está bem adiantada. Então, a criança ela precisa ter um estilo de vida adequado. A gente geralmente não pensa muito no estilo de vida infantil, nós vamos pensar mais no estilo de vida depois que já está adolescente ou adulto, e a criança ela precisa ter esse estilo de vida adequado. Nós temos muitos materiais que vão falar para a gente sobre esse estilo de vida, sobre a questão alimentar, que é extremamente importante para o bom desenvolvimento emocional dessa criança. Tá bom? O Andréia, eu não sei aí, Andréia ou Annelise, me falem aí, a gente termina às 8, às 9, né, no caso, né? A gente termina às 9, é isso? Vocês vão querer fazer pergunta no final ou eu só termino aqui? Como é que a gente vai fazer? Só para eu... Se tu tiveres tempo também para perguntas, seria bom. Tá, eu tô bem tranquila, né? Então, eu vou finalizar aqui, aí se alguém tiver dúvida, então fica à vontade, eu vou adiantar aqui para a gente terminar. Nós temos muitos materiais da igreja que podem nos ajudar com essa questão do estilo de vida, até mesmo da criança. Ali no Ciência do Bom Viver, a gente tem bastante informação, conselhos sobre o regime alimentar, tá bom? Se tiver dúvidas também eu posso ajudar. A criança precisa aprender a ter responsabilidades, isso em qualquer fase, principalmente ali depois que ela começa a andar, né? Ter responsabilidades. Ela precisa ser contida e amparada. Então, quando ela está emocionalmente instável, está chorando muito, ela precisa de um amparo, ela precisa de alguém ali para ajudar ela a entender, pera, mas o que está acontecendo? Ajudar ela a entender o que ela está sentindo também, a entender o evento. Quando a gente fala de conter a criança está com muita raiva, e ela precisa ser contida, né? Olha, vem cá, precisa dessa raiva, você não pode quebrar as coisas, você não pode ficar batendo no irmãozinho, no coleguinha. Então, a gente vai conter a criança. E a criança, sobretudo, ela precisa conhecer a Deus. Ela não precisa conhecer o Deus dos pais dela. Ela precisa conhecer o Deus verdadeiro. Se o Deus verdadeiro é o mesmo que os pais servem, amém. Mas muitas vezes os pais eles têm uma interpretação equivocada de Deus e a forma que eles apresentam o Deus para a criança. E o que a gente vê muito é que as crianças elas são apresentadas para Deus na igreja quando nascem, mas Deus não é apresentado para essas crianças. Então, é um grande fator que influencia muito no sofrimento dessa criança depois, tá bom? Então, quando a gente vai pensar em saúde mental, o que que é ser saudável para você? Quando a gente fala de todas essas coisas da infância, você olha para a tua própria história, e aí, será que você tem algum problema? Será que você é mentalmente saudável? Será que eu sou? O que será que está em nós, no nosso comportamento, que pode mostrar que existe sim uma disfunção, a gente pode chamar assim, né? Pessoas que são instáveis, que não têm domínio próprio. Ah, eu perdi a cabeça. Ah, eu falei mesmo, porque, ah, você sabe que eu estou com raiva, eu faço isso mesmo, né? Pessoas que são agressivas, que respondem às coisas com rigidez, a forma que falam um com o outro, né? Que transmitem um olhar de reprovação o tempo todo, pessoas que são mais agressivas na maneira de se comportar ou com o outro ou consigo, aquelas pessoas que não perdoam, que guardam raiva, que lembram de coisas assim de 1900 e bolinha, né? Aquela mulher que passou 10 anos, mas o marido faz uma coisa, ela lembra exatamente o dia, a hora, o momento e ela joga à tona depois. Pessoas que têm dificuldades em lidar com suas frustrações, né? Que não aceitam um não, seja do chefe, seja da esposa, seja do marido. Então, aquela pessoa que ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, que as coisas têm que ser no tempo dela, do jeito dela, isso não é ser mentalmente saudável, né? A gente precisa de um equilíbrio. Então, quando a gente vai falar de adultos, quais são os sinais que a gente vai perceber que precisam aí de atenção, tá bom? Eu vou falar, eu não vou explicar cada um deles por conta do horário, mas se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Então, a gente vai perceber como sinais de alerta agora em adultos, ok? Doenças ou sintomas recorrentes, esse desequilíbrio de humor, né, essa instabilidade, pessoa que fica irritada, choro, muito fácil, né, ou que ri por tudo, ela ri em situações que era para ela chorar, mas ela está rindo, e não é engraçado, mas ela não consegue gerenciar essa demanda, o que está acontecendo, e ela ri, ao invés de chorar. Pessoas que têm pensamentos repetitivos ou intensos, aqueles pensamentos perturbadores, que ela fica com dificuldade de controlar, e esses pensamentos, eles são comuns, e são constantes. Memórias que causam sofrimento, uma memória que quando tu lembra,
dá aquele aperto no coração e tu chora, com aquela memória que te tira, assim, do equilíbrio, aquela memória que você já quer que saia logo da sua mente, porque ela te causa sofrimento. Então, desânimo, sabe? Nossa, que desânimo, que falta de energia, não consigo mais fazer as coisas como eu fazia antes, parece que tem um peso nas minhas costas constantemente. Intemperança, então aquela pessoa que ela vai ter intemperança em vários sentidos, que pode ter no comportamento alimentar, pode ter ali no sono, né, que deita para dormir e acorda cansado, não acorda revigorado, que tem pesadelos, que à noite luta para pegar no sono, porque os pensamentos são muito intensos e a cabeça parece que não para de funcionar, o corpo relaxa, mas parece que a cabeça continua. Então, aquela pessoa que ela precisa ficar tendo fugas, então, seja com o uso do celular, seja com o uso de algumas outras coisas, e ela precisa de fugas para conseguir lidar com esses pensamentos, né? Não pode ficar sozinha, tem que sempre ter uma música, um som, para não se deparar com as suas próprias questões emocionais. Alterações no apetite, no peso, no sono, como eu falei, crises existenciais, né? Ó céus, mas por que eu tô aqui? Mas por que isso só acontece comigo? Nossa, de novo isso acontecendo, o que será da minha vida? Eu não tenho expectativas sobre o futuro. Pessoas que têm disfuncionalidades sexuais, seja impotência, seja qualquer outra disfunção, eu não vou ficar entrando em detalhes porque eu não sei se tem crianças aqui, dificuldades na memória, no foco, na concentração, sabe? Que você não consegue armazenar mais nada, toda hora está esquecendo alguma coisa, e são é, coisas importantes, porque às vezes a gente esquece coisas que não são tão importantes, mas de repente começa a esquecer até mesmo coisas importantes, dificuldade para concentrar, tá orando e tá pensando na roupa que tem que lavar, tá pensando na conta que tem que pagar, no trabalho que tem que entregar, então tá lendo a Bíblia e de repente está viajando e tem que voltar para a Bíblia, então isso também são sinais de alerta. E pessoas que tiveram histórico de trauma, sabe que teve os traumas, viveram esses traumas, mas aí tem alguns outros desses componentes e não tratou esses traumas. Esses também são sinais de alerta. Sonhos recorrentes ou pesadelos, então, quando você tem o mesmo tipo de sonho recorrente, é um sinal de alerta. Isso pode ser um sonho recorrente, ele pode ser até mesmo sinal de adoecimento físico, tá? Algumas doenças, elas são, a gente consegue prever e tratar antes que ela tenha um desenvolvimento maior através dos sonhos do paciente, através dos pesadelos. Então, a pessoa começa a ter muito pesadelo, acha que não é nada, vai no médico, de repente faz os exames e descobre que tem alguma patologia já desenvolvida ali, tá bom? Inquietação, ansiedade, é esse adulto que não para quieto, que tá sempre ou com a mão na boca, comendo unha, ou que tá sempre mexendo os dedos, sempre balançando as pernas, isso mostra pra gente ansiedade. Conflitos interpessoais com a família ou com os amigos, dificuldades profissionais ou escolares, dificuldade para expressar o que sente, né? Fica muito reprimida ali, ou às vezes coloca para fora de uma maneira muito intensa, dificuldade em se conter, uma necessidade de aprovação ou de aceitação constante, está sempre em busca dessa aprovação do outro, não consegue ter sonhos ou expectativas em relação ao seu próprio futuro, percebe que esses traumas não foram superados, e necessariamente a pessoa não precisa carregar tudo isso aqui, não, porque se carregar tudo isso daqui, vixe, nossa, né? Já foi faz tempo. Mas às vezes a gente tem um monte desse, então assim, já foi, já passou do limite, mas pode ser que tenha uma coisa só, mas que é intenso, que causa sofrimento. Então, pode ser uma só, mas já são sinais de alerta para a gente. É, alerta da família, então a família fala, ei, busca ajuda, você não está bem. Nossa, mas o que está acontecendo com você? E a pessoa mesmo ela olha e fala assim, não, está tudo bem, não preciso de ajuda, eu não tenho percebido nada, mas os amigos e a família estão constantemente alertando. Também isso é importante. Pensamentos de desvalia, né? Eu não mereço nada mesmo, nada de bom acontece comigo, nossa, eu sou feio, ai, não consigo nem me olhar no espelho, nossa, que gorda, que horrível, que, enfim, esses pensamentos de desvalia, você usa palavras negativas sobre você mesmo, né? Eu sou burro, eu nunca aprendo mesmo, ou palavras ou pensamentos. Outra coisa, pensamento sobre fugir, sabe? Queria sumir, queria desaparecer. Nossa, não queria nem existir se eu pudesse. Ai, queria dormir e não acordar mais. São pensamentos ou são falas que são importantes para a gente entender que são sinais de alerta. Ou até mesmo a vontade de morrer. Nossa, como eu queria morrer, não queria deixar de existir. Isso também. Então, o ideal era que todo mundo passasse por um check-up. E é interessante que a gente faz esse check-up de saúde física, principalmente dependendo da idade, né? Principalmente as mulheres, os homens, eles são mais resistentes a buscar ajuda, isso é cultural mesmo, na maioria das culturas aí,
das localidades, porque o homem ele não pode mostrar fraqueza. Então, eles não aprenderam a administrar isso, alguns deles, é claro, né, que não são todos, não aprendem a administrar isso. Isso está associado mais ao comportamento feminino, de buscar ajuda. Mas, geralmente, esses check-ups, eles são feitos para prevenções de câncer, para Papa Nicolau, para glicemia, colesterol, enfim, mas nós não pensamos na necessidade de fazer um check-up em relação à nossa saúde mental. Isso deveria ser feito antes de nos casarmos, antes de sermos pais, nós não fazemos. Então, são vários sinais que eu dei para vocês aqui que mostram para a gente essa necessidade. E se você se identificou em um que seja desses, e principalmente se for mais de um, seria muito bom que fizesse um check-up, tá bom? E aí, eu gostaria de terminar com vocês, e aí depois a gente pode ir para as perguntas. Se você tem sua Bíblia aí, vamos ler no livro de João, capítulo 14, do verso 13 ao verso 18. Livro de João, capítulo 13, verso 18. E aí, vocês estão aí? Alguém quer ler para gente? Gente, quando eu dou aula, sabe o que eu faço? Eu boto os João, alunos... João, capítulo... João, capítulo 14, a gente vai ler do verso 13 até o verso 18. Então, quando eu estou dando aula, eu peço os alunos para ficar com as câmeras abertas, porque eu falo, gente, eu preciso ver vocês, como que eu vou ficar aqui falando com esse trem aqui sozinho? A gente está na igreja, eu estou lá, tá vendo todo mundo, a gente vai conversando, mas online, aí eu sei que a gente fecha porque está descabelado, aí fecha porque está fazendo uma coisa, está fazendo outra, e aí a gente tá ali dando atenção a tudo ao mesmo tempo, né? Ah, mas eu gosto de ver E vocês. posso Ai, ler? que coisa linda, tá vendo? Pode, por Onde é favor. que meu tiro? Que lixo. Deixa eu abrir minha câmera aí. A câmera tá partida e assim. Que diz, e tu, e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, igualdais os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque vem de, não vê nem conhece, e vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Uhum. Muito Amém. obrigado, querida. Amém. Bom, a gente tem tantas promessas bíblicas que a gente pode usar, né? E uma dificuldade que eu tenho é de escolher qual que a gente vai usar, porque dá vontade de usar todas, né? E o, o próprio capítulo, né, de João 14, o capítulo inteiro, ele é repleto de promessas, e é incrível esse capítulo. E eu queria compartilhar com vocês esse finalzinho aí, do 13 ao 18, justamente, e foi o que a irmã compartilhou conosco aí. Ele reforça ali no verso 13 e no 14, se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, eu faço. Então, primeira coisa que a gente já observa aqui é se. Então, se você pedir, muitas vezes a gente tem uma dificuldade em pedir, porque nós, enquanto seres humanos, a gente aprende com essa autossuficiência e às vezes a gente só vai pedir para Deus para que Ele realize coisas por nós quando nós entendemos que nós não conseguimos mais. Quando eu já vi que não tem o que eu fazer, aí eu peço. Ou quando é alguma coisa que sai do meu controle, daí eu entrego, daí eu peço. E aí, o que eu gostaria que nós trouxéssemos o olhar um pouquinho há coisas que são simples, né? Então, Senhor, olha como o que ele está querendo dizer para mim? O Senhor pode me mostrar aqui? Senhor, o que que meu esposo está dizendo para mim? Por que que ele está fazendo isso? Olha, Senhor, a minha esposa, ela falou isso aqui para mim, eu não gostei. Então, Senhor, por favor, o Senhor pode ter uma conversa com ela, resolve ali, porque eu preciso disso. Então, são coisas do dia a dia. Eu falo que a oração, ela é o processo, qual que é a palavra?
processo mesmo. Ela é o processo terapêutico mais eficaz. Quando a gente fala para Deus, quando a gente compartilha o que a gente realmente precisa, quando a gente abre o nosso coração, se nós falássemos com Deus e falássemos tudo para Ele, como a gente conversa, quando a gente vai falar com o psicólogo, quando vai falar com o médico, quando vai falar com a melhor amiga, ou quando vai conversar com o esposo, seja lá quem for, se a gente abrisse o nosso coração assim para Ele e falasse tudo, nós seríamos muito mais abençoados. Então, às vezes, essa impressão que a gente tem de que Deus já sabe tudo, limita a gente de falar melhor com Ele. Então, sabe, Senhor, eu tô com raiva hoje, eu não quero falar com meu marido, porque ele fez isso aqui, eu tô com raiva, eu não quero falar com ele. Tudo que a gente sente, nós deveríamos compartilhar com Deus. E aí ele nos promete que quando a gente abre o coração, quando a gente fala, tudo que a gente pede, ele fala que ele fará. E é claro que ele vai trazer aquela promessa, né, de que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece e de que tudo colabora para o bem daqueles que o amam. Então, é sobre essas promessas que ele diz, e olha, tudo que vocês me pedirem, eu vou fazer. E daí ele fala, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Como a criança precisa que esses mandamentos eles sejam cumpridos. E não são apenas os 10 mandamentos, e apenas, né? É porque, na realidade, os 10 mandamentos, eles englobam muitas coisas. E quando a gente vai para o Espírito de Profecia, vai entender um pouco sobre os princípios, sobre como a gente deve seguir ali as orientações em relação ao estilo de vida, que são as orientações de Deus para que haja saúde, isso faz parte também. Porque Ellen White fala que suicídio não é só aquele que tira a própria vida de uma vez, mas é aquele que vai fazendo coisas gradativamente e vai se prejudicando. Então é muito importante que a gente dê atenção a isso, nessa obediência, né, desses princípios de Deus, aos 10 mandamentos, a obedecer o que as outras orientações que nós temos e que ela falava lá atrás, no passado, mas que hoje a gente tem aí a Organização Mundial de Saúde que vai reforçar muito a respeito desses princípios. Hoje a ciência ela mostra para a gente o quanto esses princípios eles são importantes. Nós falamos ali no sábado que foi no sábado, foi que os traumas eles causam uma diminuição ali do hipotálamo. E a alimentação, dependendo do tipo de alimentação, ela também vai ter esse impacto no cérebro. Então, quer dizer, para desenvolver um transtorno mental, não está difícil, porque já houve um comprometimento desse hipotálamo, tá bom? Então, aí ele vai falar que eu rogo ao Pai, então ele vai nos ajudar a lidar com os transtornos, a lidar com os diagnósticos, a lidar com os nossos desafios. É nisso que a gente se apega, de que o Espírito Santo está conosco o tempo inteiro, nos dando esse suporte para a gente conseguir gerenciar tantas coisas que a gente não sabe o que fazer, porque somos humanos mesmo, né? E ele fala ali, ó, que esse espírito o mundo não pode receber porque eles não vê, porque não conhece, porque não se preocupa, mas ele traz, mas vocês conhecem. Porque o Espírito Santo, ele habita conosco, e ele fala, estará em vós, e aí a Bíblia fala, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, cuida disso, que ele vai cumprir. E a gente vê que aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, e aquilo que a gente não pode, a gente não faz. E é o que Deus faz, e ele traz a promessa, não vos deixareis órfãos. Então, vou compartilhar uma experiência bem rapidinho aqui para a gente poder finalizar, que nós éramos crianças e eu lembro que a gente estava sozinhos em casa, eu e os meus irmãos, éramos em 6 na época. A minha irmã mais velha, ela estava com 15, 16 por aí, eu estava com um pouco menos, e a menor, ela estava com 7 anos. Então, estávamos os 6 ali, umas escadinhas, estávamos sós, morávamos no interior, não tínhamos vizinhos nem nada, e eu e a minha irmã éramos muito sonhadoras, a mais velha. A gente gostava de subir uma montanha que tinha atrás de casa, para ficar olhando as nuvens e pensando como seria o nosso futuro, como seria o marido e tudo mais. E um dia nós estávamos ali, atrás, nessa montanha, vendo as nuvens, quando a gente viu um helicóptero descendo. E era muito raro a gente ver helicóptero naquela época, né? Nem naquele lugar a gente nem via, a gente viu, a gente sabia tudo o que era, porque a gente já tinha visto em filme e tal. E esse helicóptero desceu, não muito longe de onde nós estávamos. Alguns homens desceram com armas, com algumas caixas nas mãos. Então a gente ficou observando e nós já sabíamos que não era coisa boa, né? Armas e tudo a gente identificou ali pelo que a gente já tinha assistido. E aí nós descemos correndo o morro, fomos para casa e avisamos os irmãos que nós seríamos atacados e que a gente precisava se preparar, porque aquela noite nós íamos receber visitas
e a gente precisava estar preparados para receber esses homens armados. Então, os meus irmãos, é claro, né, os menores, vamos cuidar, e a gente começou a se armar para poder receber esses homens que iriam invadir a nossa casa à noite, que na nossa cabeça isso ia realmente acontecer. E o que que aconteceu? Começamos a nos armar. Então, meu pai, como ele passava muito tempo fora de casa, ele nos deu algumas orientações do que a gente devia fazer quando houvesse alguém do lado de fora, ou quando a gente estivesse sobre ameaça. Ele ensinava muito a gente sobre isso. Então, a gente abaixou as cortinas, porque ele dizia que com cortina, se houvesse tiroteio, o tecido da janela, ele amortecia as balas, que a gente deveria apagar as luzes de fora e apagar as luzes de dentro e deixar as de fora acesa, porque se as luzes de fora ficassem acesas, a gente conseguia ver quem estava fora. Então, ele trouxe muitas orientações assim para a gente, que ele era extremamente inteligente. E o meu irmão pegou várias latinhas que ele usava para brincar, ali de leite, de óleo, que a gente usava na época, né, de sardinha. Usou essas latinhas, amarrou no pé do morro com um arame. A gente tinha um cachorro que ele tinha um cabo de aço que ele podia circular a casa e às vezes ele ficava preso. Então a gente soltou ele para ele poder circular a casa. Essas latinhas meu irmão colocou no pé do morro porque ele falou: a hora que os ladrões descerem, a gente vai ouvir o barulho das latinhas, então a gente sabe que eles estão se aproximando. E ele colocou eletricidade na maçaneta da porta. A gente não tinha assistido Esqueceram de Mim nessa época ainda, mas a gente assistia muito MacGyver e meu pai falava muitas coisas, então a gente teve esses cuidados. Alguns pegaram vassoura, minha irmã pequena pegou martelo, ficou embaixo da cama, e a gente estava pronto para receber esses ladrões. Encostamos a geladeira na porta do fundo, juntos ali conseguimos. Começou a escurecer, e aí a gente estava tudo tenso dentro de casa, esperando esses ladrões. Quando a gente viu chamando o nosso nome na porta da frente, a gente ouviu um barulho, e era uma tia, né, que morava longe, e ela falou assim: Andréia, e falou para minha irmã, vim buscar vocês para passar a noite lá em casa. Já tinha algumas noites que nós estávamos sozinhos. E ela resolveu buscar a gente para passar a noite com ela. Então, ok, então vamos. A gente estava morrendo de medo, né? Então vamos. E aí fomos todos dormir na casa dela. Quando foi no outro dia que ela nos trouxe de volta, a nossa casa estava arrombada e o nosso cachorro estava morto. Ele tinha sido envenenado, tinha restos de carne com veneno e a casa estava arrombada, janela quebrada. Eles não conseguiram entrar, mas eles fizeram uma arruaça pelo lado de fora e quebrou as janelas da casa. Então, o que que a gente conseguiu ver ali, né? É, realmente, alguma coisa aconteceu, realmente eles vieram, se foi eles ou não, mas alguma coisa aconteceu, e nós, enquanto crianças ali, nós não tínhamos condição de gerenciar isso. Imagina se a gente estivesse lá dentro, que desespero que seria. Nós fizemos aquilo que pudemos, e aquilo que não pudemos foi Deus quem fez por nós. Então, eu vejo muito isso, né? A gente se armou com tudo que a gente podia, a gente se preveu ali com o que a gente tinha de armas, com o que a gente podia fazer, mas como a gente não tinha condições de usar nada daquilo, nem ir contra aqueles homens, Deus mandou que minha tia fosse nos buscar. E nós, enquanto seres humanos, eu acredito muito assim. Deus faz por nós aquilo que não pudermos. E aquilo que pudermos, nós que temos que fazer. Então, quando ele fala, não vos deixarei órfãos, é isso, ele está conosco todo o tempo e ele promete voltar para nos buscar. Tá bom, gente? Então, a gente pode fazer oração agora ou a gente faz depois? Vocês têm alguma pergunta? Me falem aí como é que a gente pode fazer. Andréia, tu podes fazer então a oração final e depois de seguida Posso? fazemos então as perguntas, tá bom? Ok, vamos Sim. orar então. Paizinho querido, queremos agradecer mais um momento por rapidamente ter conversado aqui, embora foram alguns, já um pouco mais de uma hora, né? Louvado seja por esse conhecimento que possa servir de aprendizado para nós, que o seu Santo Espírito fale, ajude, o Senhor conhece a realidade de cada família, de cada pessoa que está aqui. Eu não tenho ideia, mas o Senhor sabe, então que o Senhor possa atender de acordo com a sua santa e bendita vontade, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.